Fala pessoal ligado aqui na TNT Esportes. Hoje a gente tem o prazer de receber o Samir Chaudhry, que será o próximo presidente da CBF, médico, 41 anos, o presidente eleito da Federação de Futebol de Roraima. E eu queria, Samir, que a gente tentasse ter essa conversa da forma mais didática possível para o nosso público que acompanha futebol, que é amante do futebol, entender um pouco, do prognóstico, do cenário que vem pela frente. Então, primeiro, queria te agradecer por estar aqui com a gente, contando um pouco do que você pensa sobre futebol e das ideias, que você pretende colocar em prática para frente. E a primeira pergunta, eu vou ser bem direta, por que você acredita, que o torcedor que está te acompanhando, ele pode imaginar e crer que você é a pessoa correta para assumir esse desafio que é a presidência da CBF, que é o cargo máximo, da entidade que comanda o nosso futebol? Obrigada. Nada. Boa tarde, Monique. Na verdade, nós somos um grupo formado por federações e alguns clubes que querem a melhoria do futebol brasileiro. Então, essa decisão pelo meu nome foi tomada muito em cima disso. Foi feita com tudo que estava acontecendo de instabilidade dentro da instituição e com a possibilidade da saída do ex-presidente Reginaldo. Nós nos reunimos e colocamos alguns pontos, alguns nomes na mesa, o meu foi um deles, e acabou que eu fui escolhido para essa missão, de dirigir a maior instituição do futebol mundial. É um cenário político conturbado, então é natural que as pessoas tenham dificuldade para entender como as coisas se desenrolam, especialmente porque há pouco menos de 2 meses a gente teve uma eleição na CBF em que o ex-presidente Edinaldo Rodrigues foi eleito com 100% de apoio. E em menos de 2 meses esse cenário mudou. Eu queria que você tentasse explicar para quem nos acompanha como funciona esse bastidor, como tudo isso se desenha, porque as pessoas têm dificuldade em entender por que até pouco tempo existia um apoio e agora há uma corrente que vai num outro caminho. Eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente desses bastidores, por favor. Na verdade, havia uma briga jurídica dentro da CBF com o nome do ex-presidente. E nós estávamos nas últimas eleições, conseguimos a votação por aclamação com todos os participantes dessa eleição. E depois daquela eleição aconteceram algumas coisas nos bastidores sobre esse assunto, ao qual nos preocupou bastante, nós que somos dirigentes de federações, e nós precisávamos encontrar uma solução para tudo isso que vem acontecendo. A gente vem com 10 anos mais ou menos 10 anos de instabilidade institucional, que acaba afetando não só os clubes, mas também as federações. E nós, pela maioria, pelos 19 de início, que hoje já são 25, nós decidimos nos juntar, nos unirmos para a gente melhorar o futebol brasileiro. Essa é mais uma eleição, Samir, em que a gente caminha, para no domingo ter uma chapa única, um candidato único. E a gente ouve, muitos comentários em relação à instituição, à CBF, de que não é uma instituição democrática, que desde 1989 a CBF não consegue ter uma eleição com disputa entre 2 candidatos, e a gente sabe que isso passa pelo estatuto da CBF, por essa exigência de uma quantidade mínima ali de federações, de clubes apoiando um candidato para que ele consiga inscrever uma chapa. Queria entender qual é o teu pensamento sobre isso, se você concorda com essa afirmação de que talvez a CBF não seja tão democrática, e como você pretende lidar com isso, com esse fato daqui para frente? Na verdade, o pleito eleitoral é uma eleição qualquer, em relação ao estatuto, ele tem as suas exigências. Foi feita uma reforma no último mês, que diminuiu o número de participantes para o pleito, mas devido a todo esse imbróglio judicial, acabou que foi usado o estatuto anterior, por conta da decisão judicial, e voltou a ser as 8 federações e os 5 clubes necessários para inscrever a chapa.
mas é uma política, né? O que eu tentei mostrar junto com esse grupo foi as minhas ideias de melhoria para a CBF, de todos os projetos que ainda não saíram do papel e buscando sempre, em primeiro lugar, uma estabilidade institucional. Eu acho que muitos problemas que ocorrem fora de campo deve-se a isso, essa instabilidade de gestão que havia nas últimas gestões da CBF. Então, queremos sim fazer uma gestão descentralizada, eu acho isso muito importante, com apoio não só dos clubes, mas das federações. Precisamos estar unidos para a gente desenvolver o melhor trabalho ali dentro para que isso reflita fora de campo também. Além de resolver essa questão, né, dessa instabilidade que existe na CBF nos últimos anos, de ponto de partida, o que você enxerga como pontos primordiais que você precisa atacar? Quais são as suas ideias que você, de cara, acredita que são os pontos de maior necessidade, além de ter uma CBF mais estável? Primeiro, a descentralização do poder, né? Dar autonomia para os profissionais que têm ali dentro da casa, excelentes profissionais, para que executem seu trabalho, né? Segundo, trazer para a discussão os personagens que fazem parte disso, que são os clubes e federações. Então, para a gente até poder discutir a questão da Liga. A Liga é um dos meus objetivos como presidente da CBF, futuro, né, que ainda não sou, mas é uma coisa que nós precisamos ter uma discussão mais aberta, uma discussão onde a gente faça um projeto, isso não é da noite para o dia, mas que a gente consiga fazer com que isso saia do papel. Inclusive, a segunda corrente, né, que tentaria se candidatar a essa eleição, né, que é o Reinaldo, presidente da Federação Paulista. Muitos clubes assinaram, né, um documento junto com ele e se posicionaram num sentido, né, de colocar essa liga como um fato primordial, como um dos pontos centrais aí dessa ideia deles, né, na tentativa de uma candidatura do Reinaldo. Como é que você pretende tocar essa conversa com os clubes? Se você puder desenvolver um pouco mais sobre esse tema da Liga, que é algo que os clubes estão pleiteando há bastante tempo. A ideia mesmo é dar aos clubes o controle do Campeonato Brasileiro? Na verdade, é fazer uma construção, né? Não só com os clubes, mas também com a participação da CBF. Acho que a gente tem que ter todos os envolvidos, né, nesse meio. Não vejo problema nenhum da questão dos outros clubes que não acompanharam a nossa chapa. Isso é um pleito eleitoral democrático. Acredito que essa interlocução não vai ter problema nenhum, até porque já estou procurando alguns clubes, tendo esse contato, essa conversa, colocando as minhas propostas, né, o que eu penso, o que eu quero construir dentro da CBF. Então, é muito importante essa interlocução e acredito sim que, se concretizada a nossa candidatura, o nosso mandato, nós vamos estar com essa interlocução bem aberta e para a gente construir um futuro melhor para o nosso futebol. Queria abordar outros dois pontos com você, Samir. Um é uma questão relacionada ao que foi falado nos últimos meses em relação ao Ronaldo, né, que tentou se candidatar à presidência da CBF, mas não conseguiu. O que a gente tem de informação é que ele procurou, né, procurou as federações, mas não teve essa abertura para conversar, para trocar ideia. Eu queria ouvir do teu lado, né, como presidente eleito de uma federação, e também entender se vocês pretendem trazer esses caras que têm propostas e ideias de melhoria para o futebol brasileiro para o lado de vocês. A gente viu nos últimos dias também um manifesto de jogadores que já foram campeões mundiais, preocupados, né, com a situação que se desenha no futebol brasileiro, na CBF. Queria entender se você pretende trazer essas pessoas para perto e usar um pouco da expertise que eles têm até como ex-atletas, e como que foi essa relação com o Ronaldo nesse processo de tentativa? Tem ex-jogadores, né, ex-profissionais aí muito capacitados para estarem participando desse processo. Eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho. Em relação ao Ronaldo, eu já dei uma entrevista anterior, falei que não foi a forma correta de chegar nas federações. Eu acredito que alguém que queira participar de um pleito eleitoral importante, tem que haver o diálogo, né, verbal,
e não por um e-mail formalizado para todas as federações, né? Onde fazia críticas à gestão do ex-presidente, e eu acho que não foi a maneira correta de chegar até nós, até porque naquele momento os presidentes já tinham sua opinião formada e o seu lado já escolhido. Então, foi simplesmente por isso, mas a porta está aberta para diálogo. Não foi da forma que foi colocada, mas inclusive pode ser sim, a gente pode conversar, não tem problema nenhum. Acho ele um super atleta, uma pessoa que tem o seu conhecimento, a sua carreira, que também pode estar contribuindo. Eu acho que a hora não é hora de ataques nem de falácias, eu acho que é uma hora de uma união. E a gente dá essa estabilidade institucional que a CBF precisa, e esses personagens são importantes, sim, para essa construção. A gente precisa falar também sobre o tema seleção brasileira, que eu acho que é extremamente importante, né, para o nosso público, que no meio desse caos político a gente contratou o Carlo Ancelotti, que é um dos maiores ou melhores treinadores do mundo. Você já teve algum contato com ele? Como que vocês estão conduzindo essa situação, até para passar essa estabilidade, né, que você fala que vocês estão em busca, entender que a gente está contratando um dos melhores técnicos do mundo e que no meio disso tudo ele recebeu a notícia que a pessoa que contratou ele não está mais no cargo. Como é que vocês têm conduzido isso? Você já teve acesso ao contrato que foi fechado com o Ancelotti? Como que você pretende amarrar isso, sabe? Samir, para que a seleção, que eu acredito que seja uma das tuas prioridades também, embora seja descolada desse ambiente político, a necessidade do nosso futebol voltar a ser respeitado, voltar a ter moral, né? Voltar a ter essa conexão do povo com a seleção. Como é que tem sido esse processo, especificamente para esse grande evento que é segunda-feira recebeu o novo treinador da seleção aqui no Rio de Janeiro? Bem, primeiro, a assessoria jurídica tem sim feito contato com ele, eu não, particularmente não. Você ainda não falou com ele não, diretamente? Até porque ainda não tenho, né, respaldo para estar fazendo isso. Mas deixaram ele tranquilo, ele vai ser o nosso técnico sim, se depender do futuro presidente da CBF. O que nós precisamos é dar autonomia para ele trabalhar, deixar o nosso comandante treinar, fazer o seu trabalho sem interferências externas. Eu acho que isso é fundamental para qualquer profissão. Então, o que a gente espera é que com o trabalho dele a gente consiga colocar novamente a seleção brasileira de onde ela não deveria ter saído. Então, essa estabilidade também passa por isso, e a gente acredita sim que ele vai fazer um grande trabalho à frente da seleção, e com certeza a gente vai trazer esse ex aí, que é o que todo o Brasil, né, espera. Samir, obrigada, viu, pelos minutos aqui para a gente trocar ideia. Sei que no domingo tudo se concretizando, a gente vai ter muito mais tempo para você poder falar sobre vários outros temas, né, que são relevantes e importantes para o nosso futebol. Então te desejo sorte aí nessa missão, que eu sei que não é fácil. Obrigada por receber a gente aqui. Obrigado, e a ideia é essa, tornar a CBF, ter uma interlocução melhor com todo o público brasileiro e com toda a imprensa. Obrigado. Tá certo. Esse aí foi o Samir Chaude. Eu vou aprender como é que fala o sobrenome certinho, ele já me ensinou aqui, que será o futuro presidente da CBF no domingo, dia 25. A eleição será realizada para confirmar, e aí a gente vai poder conversar sobre outros temas do futebol brasileiro para esse próximo período aí no comando da CBF.